Chat faz o streamer trocar de camisa. Eu não vou mais usar em live. Chat faz o streamer trocar de camisa. Hoje estamos aqui para fazer a discussão de vilão, né, da V. Schwab, esse livro que a gente leu. Algumas de nós acabaram de ler literalmente 10 minutos atrás. Foi um buddy read que a gente fez, que era em off. Originalmente a gente ia fazer só uma call, mas aí a bonita que terminou, inclusive, de última hora, marcou a live. Sim, falou assim. Ela marcou live no canal. Ela marcou no seu canal ainda. Assim, a Bel é literalmente chefe aqui da gente, tá? Somos todas funcionárias. É uma vítima bosta não chamar que ela... Então, a gente... Eu estou temática também, a Rota com Birds of Prey. Eu tô com Mutant and Proud, do X-Men. Não é uma coisa de vilão, mas é mutante. Mesma coisa. Eu tô temática de livro do Victor. Ou o uniforme dele da cadeia. Isso, o uniforme da cadeia. Eu tô de Victor Vale hoje, então. Mas vamos lá, gente. Façam seu jabás aí. Oi! Eu sou a Maria, do Xícara Quente. Quando puderem visitar o meu canal Lindo Maravilhoso, por favor. Inclusive, amanhã sai vídeo novo. Um vídeo bem longo, que geralmente eu não faço vídeos longos, mas amanhã é vídeo caótico. Olha só. E, deixa eu falar, que vilão... Eu, na verdade, comecei a ler ele ano passado, né? Que foi quando a Rô organizou a primeira leitura coletiva dele. E entrei numa ressaca literária e não consegui continuar, o que foi uma pena, não era o momento. Então agora, quando vocês ficaram muito loucas para ler, eu pensei, bom, esse é o momento. E era isso. E aí terminei hoje de manhã, porque eu não vivo tão perigosamente como a menina dela. Só com Six of Crows. Só vive perigosamente na minha. Eu sou a Bel. Se eu não for cancelada nessa live hoje e continuar tendo amizade com essas meninas, pode ser que a gente se veja bastante ainda por aqui no YouTube, né? Eu tenho canal no YouTube também, mas aqui na Twitch é Jezebel. Então, gente, aí hoje mais cedo, né, a gente tava lendo Vilão. Eu confesso que eu preciso conversar, que eu fiquei bem mais tensa do que Six of Crows. Tipo assim, em tudo, porque eu pensei, mano, eu não vou conseguir, meu raciocínio não vai conseguir acompanhar esses dois, e eu refleti sobre aquilo que eu tô lendo e terminar com a pressão psicológica e aquela playlist de Drácula no fundo, assim, ó, aquele piano gótico. Meu Deus do céu, são muitas emoções, eu gosto de viver com emoção, mas nem tanto assim. Então, oi, eu sou a Mai, eu costumo comentar sobre as minhas leituras no Instagram, no @dinastiamai, e também tenho falado bastante sobre cultura pop, no geral, lá. Vilão foi meu primeiro contato com a V. Schwab, e na verdade eu tô aí numa jornada de desbravar escritoras famosas que os jovens gostam. É um dos meus primeiros contatos, na verdade, de um modo geral, assim, com escritoras que acabaram bombando mais recentemente, vamos botar assim, né, desses últimos anos pra cá. E eu gostei muito, vou deixar pra entrar em mais detalhes ao longo da conversa com as meninas, mas eu tenho tido muita sorte, assim, nos meus primeiros contatos com cada autora que eu tô começando a conhecer agora, porque tem sido bons os primeiros contatos. Então, gente, eu sou a Rô. No YouTube eu tenho um canal chamado Biblioteca da Rô. Instagram também é @Biblioteca da Rô. E aqui na Twitch é Rosita Lima, tá? Tô sempre fazendo as lives aí, lendo, umas lives de surto, uns SMR de consumismo, como diz a Bel. E é problema o tempo todo. Eu não posso sair na rua tomar um caldo de cana, porque me chamam pra leitura coletiva, tá? Como eu falei no vídeo lá do canal que saiu até esses dias, esse foi o meu segundo contato com a Victoria Schwab. Eu já tinha lido a Melodia Feroz. E eu gostei, mas eu não achei tão incrível assim. E foi vilão, assim, que ela me pegou mesmo. Só que eu não reli, não, tá? Eu tô vindo aqui com a leitura do ano passado, de novembro. Mas assim, vocês têm a obrigação de me perdoar, porque o chat já me fez até trocar de blusa, então beleza. Eu vou falar primeiro, porque é no meu canal, aquelas. Foi meu primeiro contato com a V. Schwab. E eu confesso, tinha ouvido falar muito dela, né? Óbvio, ela é a V. Schwab. E aí, eu tinha um pouquinho de medo
de ler ela, porque é o hype das pessoas, né? E a gente bem conhece que quando as pessoas amam, normalmente eu não gosto muito. Quando as pessoas não gostam, eu gosto. Mas, assim, é óbvio que tem os livros ali que o hype é merecido. Que nem já antecipando foi o caso de vilão, eu acho. Mas foi meu primeiro contato com ela e eu acho que eu tô muito feliz que eu comecei com vilão. Eu só fui pegar pra ler vilão realmente quando pessoas que eu confio falaram que era bom. Tipo, a Rô falou que era bom, teve a Ana, minha amiga, vocês conhecem ela, falou que era muito bom. Então, tipo, aí foi pessoas que eu confiava. Eu falei, beleza, vou pegar vilão, vou ler. Eu tinha curiosidade de ler o Darker Shades of Magic e hoje em dia eu tenho mais vontade ainda de ler o Darker Shades of Magic, depois de conhecer, assim, da galera falar do que eu tinha antes. Eu não conhecia, na verdade, muito o vilão. Eu sabia que existia raiva, mas eu não sabia muito sobre o que era. E o Darker Shades of Magic eu li, só que eu confesso quando eu li a primeira assim, eu falei, será que eu vou gostar mesmo, assim, sabe? Mas agora eu tô com muita vontade de conhecer mais da Bishop, porque veio vilão, assim. Eu curti muito toda a história, muito tipo de história que eu amo, assim. O que eu tava falando, que você falou, né, que de primeiro contato com o Bishop falou de conjuração de magia, que não sabia se tava muito, né... Assim, não tá... Tipo assim, eu imagino a sensação sua, porque deve ter sido uma coisa que eu senti. Que eu tava vendo o pessoal falar da conjuração de magia, e LC, e aí eu ficava assim, nossa, realmente, deve ser legal, né? Mas pensa assim, são 25 Londres, 300 cores, e muito, sabe, magia, fantasia. E eu sou muito chata pra fantasia, assim, sabe? Tem que ser uma coisa que vai me construir, que vai me pegar, que vai ter um sistema, né, de magia que faça sentido e tal. E aí eu ficava, não vamos por aqui. Aí a Melodia Feroz apareceu, li a sinopse, também não vamos por aqui. Aí apareceu, né, a ideia. Eu fui muito isso. Ai, gente, vocês são muito criteriosas pra escolher as coisas. Eu sou chata. Eu vou por ordem de promoção. Eu vou assim. Eu comprei a Melodia Feroz por R$19, aí depois o vilão entrou em promoção por 21, foi isso. É que assim, eu amo fantasia, é meu gênero favorito, mas ao mesmo tempo eu sou muito chata com fantasia. Eu percebi isso, eu gosto de fantasia, mas eu não gosto muito de magia. Eu não gosto da magia extravagante, eu gosto dos personagens humanos, sabe, no universo de fantasia. Eu gosto de fantasia, até a página 2. Eu gosto da magia, mas eu gosto quando ela é sutil, sabe? E aí, tipo, quando eu peguei a premissa lá do Darker Shades of Magic, eu vi que era um mago o protagonista, alguma coisa assim, né? Não sei. É um mago. Aí eu falei, mas não quero a história de mago, tipo, sabe? Então agora sim, eu tô com mais vontade porque eu conheci a escrita dela. Eu gostei muito porque a premissa do vilão foi uma que me chamou a atenção. Porque, cara, é bem o que eu gosto, sabe? Pra mim não é o primeiro contato com a Bishop. Eu já li toda a trilogia dos Tons Mais Escuros de Magia. Eu li também a duologia da Melodia Feroz. E eu gosto muito da escrita da Bishop, porque no Tons de Magia eu acho que a construção de mundo dela é muito bom. E ela tem uma construção de personagens secundários que eu gosto muito. Eu quero saber tudo sobre os personagens secundários dela. E às vezes eu fico, tipo assim, cagando pros principais. Eu não quero saber deles. Acho que porque ela constrói tão bem as coisas que às vezes tu não... eu até comentei isso com a Amy ontem. Parece que ela deixa a gente com fome. Sim. Porque ela dá, assim, umas migalhinhas e tu fica... Mas eu quero mais desse personagem. E aí a gente vai acompanhar o principal que vai pra direita e o que eu quero vai pra esquerda. Eu fico, não, pelo amor de Deus, mulher. Então tem um pouco disso. Mas eu gosto muito da escrita dela. Melodia Feroz eu acho que é um livro que melhora muito no segundo, porque o primeiro ele é mais introdutório. E no segundo ela trabalha algumas questões psicológicas que eu achei muito legal. E eu sempre tive muita curiosidade para ler vilão. E até não sei como é que demorou tanto pra mim ler, por causa que é altamente inspirado em Cowboy Bebop, que é o anime das nossas vidas, né, Bel? Não é? Todos os personagens, tu sabe qual é o personagem em Cowboy Bebop. Todo mundo está obrigado aqui nessa live a procurar Cowboy Bebop pra já gente falei. Na discussão de agosto, as bonitas não assistindo o Cowboy Bebop, eu pego a Maria pelo braço e a gente faz a discussão sozinha. Mas eu ia falar que de negócio de anime me deu vibe Death Note. Totalmente pra mim, assim. Mas é que eu acho que a Maria tá se referindo... Maria, você me corrige se eu estiver errado. Mas eu acho que o que ela tá falando, assim, é muito... a tensão entre os dois personagens principais
E é uma tensão quase sexual, dependendo de quem tá lendo o livro, sabe? A gente sempre vai shippar. Não, eu vou shippar porque a minha referência, eu shippei. Mais tensão sexual entre Victor e Eli do que Eli e qualquer outra pessoa. Não. Eu acho que é por isso que eu e a Bel defendemos Eli, porque a gente shippou, então daí não tem como ir contra, entendeu? O chip. Ah, já virou a fanfic. Não, mas eu acho que eu não consegui pensar em nenhum anime. Até Death Note realmente tem uma paradazinha psicológica lá que realmente lembro, mas eu acabei não parando pra pensar nessas coisas, porque a premissa inicial, o comecinho mesmo, ele é exatamente igual ao filme Além da Morte, que é um grupo de estudantes. É Flatliner? Só que lá no É um com o Edward Page e com a... Isso, e com Eu a assisti, só que Karina esse filme é uma Douglas. bosta. Pois é, a premissa, inclusive, eu fiquei com muito medo Também, quando eu sim. peguei O pra trailer ler. é muito bom. O filme é uma... O trailer é muito bom. Faltou a pessoa se jogar na parte do terror. Porque lá tem justamente essa questão das pessoas terem uma experiência de quase morte e ter alguma habilidade quanto a isso. Só que tem umas consequênciazinhas que acontecem lá. Eu achei que lá faltou o roteirista se entregar ao terror de verdade e os personagens sofrerem consequências reais. que É ele quando eu fez comecei a uma ler edição, vilão, eu fiquei assim, tipo, nossa, eu vou ficar decepcionada porque é a mesma premissa. Aí a Victoria Schwab virou e falou assim, pegou na minha mãozinha e falou assim, calma, meu amor, porque eu vou te levar pro outro lado do negócio. Aí eu falei, leva! Porque eu tava com muito medo. É remake, então? É, porque esse que eu tô falando esse que eu tô falando é um remake. E o Ronan tinha me contado que existe uma outra versão que é mais antiga que essa, só que eu ainda não vi essa outra versão. Deve ser melhor mesmo, porque esse filme não é difícil. Então, eu concordo com as meninas que falaram que sentiram uma vibe Death Note, embora eu não tenha assistido, mas eu conheço a premissa da história, eu senti uma familiaridade, assim, lendo. Eu lembrei muito também daquela ideia do super-homem do Nietzsche. Eu acho que é algo que talvez tenha sido uma fonte de inspiração para a autora do livro, né, que em linhas muito gerais por cima, assim, né, digamos que é uma teoria, não vamos nos comprometer com termos técnicos, tá, vamos falar assim, geralzão por cima, uma teoria que o Nietzsche estabeleceu, né, de que a gente teria as pessoas pertencentes a essa parte superior da sociedade, seriam os super-homens, e para eles, as leis não se aplicam, porque eles são superiores, eles têm o direito de fazer o que eles quiserem, eles têm o direito de ditar as regras, de quebrar as regras, de criar novas regras. Em termos gerais, assim, é nesse sentido, e eu senti uma vibe muito disso na história, então acho que pode ter sido um fundo aí de filosofia usado pela Vi Schwab. Eu achei o livro muito legal, uma leitura muito fluida, assim, eu li em uma madrugada e uma tarde. O começo dele foi bem confuso, assim, pra mim, eu li, tipo, uns 10%, eu não fazia ideia do que estava acontecendo, eu não fazia ideia de quem eram os personagens e que a ambientação era aquela, e o começo é meio tipo, peraí, essa pessoa tá viva? Peraí, essa pessoa não tá viva? Peraí, que? Se ela não tá viva, ela é o quê? E, assim, eu achei bem atrapalhado o começo, mas acho que ela explica tudo ao seu tempo, não senti que faltou uma informação, assim, eu acho que o livro desenrola muito bem, tem um ritmo muito legal de ler. Acho muito legal também as referências que ela faz à cultura pop, né? Eles citam, por exemplo, os X-Men, são citados explicitamente no livro, eu achei isso muito legal. O super-homem também, né? Aí tá falando de Clark Kent, né? Inclusive, eu tava vendo aqui quantas marcações eu tinha feito, algo que eu gosto de ver quando termino o livro, né? Quantas coisas eu marquei naquela leitura. Foram bem poucas nessa aqui, até eu percebi isso agora, mas uma delas é quando eles falam, cara, pensa assim, ó, história em quadrinhos, tem 2 jeitos de tu virar herói, ou tu nasce sendo, ou tu vira um. Então, é muito legal porque é como se realmente fosse no mundo que a gente vive, né? Tipo, e também tem coisas que também estão presentes na nossa realidade, acho que isso dá um pouco mais de tangibilidade pra história. Eu só não achei muito legal a questão de como foram retratados os pais do Victor, porque eu acho que cai num clichê um pouco problemático de demonizar psicologia. Porque é muito comum a gente ter obras que vão trazer a figura dos pais ausentes e colocar esses pais ausentes como sendo psicólogos ou psiquiatras. E aí vem aquela ideia do, casa de ferreiro, espeto de pau, tudo bem. Mas, assim, não precisava, sabe? Podia ter explicado que eles são ausentes e ter dado qualquer outro tipo de características a esses pais dele.
Mas eu acho que, mais uma vez, ter outras... Por exemplo, Sex Education, a série da Netflix, é uma série que eu adoro. Mas a gente também tem uma mãe bastante problemática, que é o quê? Cole, Valeu pelo follow. sabe? Então... Eu lembrei Sexto Sentido. Então, Tem assim, um rolê também e o cara era psicólogo. a gente já tem toda uma questão... assim, de barreira, de preconceito das pessoas com isso. A gente usa, por exemplo, vai se tratar, vai fazer terapia como algo pejorativo, quando não deveria ser. E aí a gente olha, sei lá, vai pegar uma obra de ficção e vai ter lá, os pais são super negligentes e ausentes, eles são psicólogos, viu só, sabe? Então, tipo, não precisava, sabe? Isso me incomodou um pouco. Óbvio que isso me salta aos olhos porque eu estudo psicologia. Então, né, talvez para as outras pessoas passe mais apercebido, mas isso me salta aos olhos em função, né, do meu contexto, e é algo que eu fiquei sentindo que, assim, não ajuda muito, sabe? É meio que atrapalha, assim, o contexto que a gente tem de ser tão difícil explicar para as pessoas que sim, saúde mental é parte da saúde como um todo, e sim, buscar a ajuda necessária, sabe? Então, assim, preferia que tivesse uma outra justificativa, uma outra contextualização para os pais do Victor. Mas acho que isso foi a única coisa que me incomodou, assim, mesmo na história. De resto, eu achei muito legal de ler, muito bem desenvolvido, assim, um ritmo muito bom, bem fluido também. A gente nem organizou, não fiz roteiro pra essa live. Pensando agora que Eu fiz. Posso mandar um roteiro aqui? vai. Não, a gente já subentende que existe um roteiro e a gente negligencia, né? Mas tudo bem. É mais ou menos assim as nossas lives. Quando a gente vê, tá falando do Nicolai. Faz parte. É tudo da vida, são, né, questões. A primeira impressão que a gente tem dos três, assim, pra mim, né? Do Victor, do Eli e da Andy, é uma coisa... Cara, foi uma coisa muito sensacional. Eu gostei. Eu vou passar o pano que eu falei que eu ia passar. Tá aqui. Foi uma coisa muito sensacional pra mim, assim, a consistência desses personagens, sabe? Porque coisas que são apresentadas logo no começo, assim, o Eli, ele é um personagem que ele é muito charmoso, entre aspas, né? Ele tem essa coisa de persuadir e tem uma coisa narcisista que logo o Victor, ele vê, eu acho que também enxerga um reflexo nele, sabe? Tipo assim, esse cara, ele também gosta de se sentir um pouco mais, sabe? E entende um pouco mais das coisas. Não sei explicar agora, mas é tipo... É uma pessoa que enxerga um rival, sabe? A altura. Eu enxerguei muito isso, assim, tipo, na relação entre eles. Logo que, quando o Victor começa a descrever, ele fala, né? Porque o meu colega de quarto, eu enxerguei, tipo, eu enxerguei isso nele, sabe? Eu enxerguei que a gente podia ser colega de quarto. E aí, como isso vai sendo trabalhado por uma inveja, assim, né? Tipo, nossa, ele tem tudo. Nossa, ele pegou a minha mina. Nossa, ele não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o quanto a gente vai descobrindo dos dois e ficando muito difícil para julgar, sabe? Assim, eu fiquei muito no começo com essa sensação, assim, de achar difícil de julgar os dois. Principalmente o Eli, e aí eu vou passar pano, sim, você me bana se você quiser, porque, assim, a questão de crença, sabe? Como é que eu vou julgar? Tipo assim, é óbvio que o que ele tá falando não faz sentido, mas diferente de como a gente tem em Cowboy Bebop, por exemplo, o Eli, ele tem uma crença religiosa de Cowboy Bebop. De Death Note, o Eli, ele tem uma crença religiosa muito forte. Ele realmente acha que ele é tipo um profeta, sabe? Ele acha que ele tá agindo por um motivo de relevância social. Sim. Sabe? Então, tipo, caraca, bicho, eu achei muito bem desenvolvido, assim, sabe? O quanto ele é narcisista e o quanto ele usa dessa crença, porque na cabeça dele faz sentido, pra se autoafirmar como o cara que vai julgar, sabe? Como esse Deus, entre aspas. Ele usa muito também de profecia autorrealizável, né? Que é, por exemplo, se eu me cortar todo aqui e eu não morrer, é porque Deus quer que eu continue vivo e continue fazendo o que eu quero. E, obviamente, ele não vai morrer se ele se cortar. Então, ele fica nesse ciclo vicioso de profecias autorrealizáveis. Tá? Usando a crença, né? Usando a crença religiosa disso, não, é porque ele está dizendo. Não é, mano, é você mesmo na sua cabeça que tá se afirmando, sabe? A minha questão de passar pano é quando eu gosto do personagem, amo, tô apaixonada, e aí eu passo pano mesmo, tipo, pro Victor. O Eli, eu adoro ele como personagem, mas assim, ele é um antagonista
que eu amo odiar ele, porque eu não tive saco pro guri, sabe? Mas ele é muito bem construído. E no início eu adorei, tipo, eu tava gostando dele. Só que aí chegou um momento que começou a me irritar, sabe? Hipócrita até lá no fim. E isso não é, tipo, não é defeito, isso é uma coisa muito boa, porque eu acho que a Bishop, ela quis trabalhar a hipocrisia no Eli, sabe? E aí, por exemplo, em Death Note, por mais que a gente tenha a mesma dinâmica de briga de gato e rato e de dois garotos muito arrogantes e muito inteligentes, e os dois, ao mesmo tempo que eles se odeiam, eles têm essa certa admiração pela inteligência um do outro, certo? Então Death Note tem tudo isso. Só que assim, Death Note, por mais que eu amo ele é meu personagem favorito e eu tô do lado dele, e isso não é de comparar pra falar que um é ruim e o outro é bom. O Light, ele tem um momento que você entende o Light, e não é de, tipo, você só entende a cabeça do personagem, mas, tipo, que nem a gente poderia compreender o Light. Mas o Light, tipo, você fala, será que ele tá errado, sabe? Por causa que ele quer eliminar bandido, o Light, sabe? Ele quer eliminar as pessoas ruins. Só que aí a questão do Death Note é quem é você pra decidir quem morre, sabe? E aqui na questão do Eli, porque eu acho que a Bishop, ela quis conversar de um outro tema, ela quis fazer uma outra coisa, então, tipo, ficou perfeito o que ela construiu pro Eli. Ela quis conversar com esse complexo de Deus, que assim, o Kira, claramente, ele tem o complexo de Deus, mas eu acho que o Eli, ele fica diferente, porque ele tem a crença religiosa dele. Só que assim, ao mesmo tempo, você claramente não torce pro Eli, você claramente vê que ele tá errado e de um jeito, assim, que não tem como, sabe? A partir do momento que, inclusive, é introduzido a Sidney, que é uma garotinha que todo mundo é apaixonado por ela, e a gente descobre o que ele fez com a Sidney, sabe? Ele é um personagem que a Bishop trabalhou muito a hipocrisia nele, muito bem, de tipo, por exemplo, ele foi lá, ele se matou pra fazer experimento, aí ele se acha que ele foi o único abençoado. A coisa que aconteceu com ele é o que acontece com todos os outros extraordinários, mas por algum motivo, pela psique dele, ele acha que ele foi abençoado e pelo poder dele ser cura, porque provavelmente ele pensou sobre se curar, né? Por isso, ele acha que ele é especial. O poder dele é um dos, assim, né, dos que a gente tem apresentados ali, é o único que não tem como ser usado contra outras pessoas. Alguém coloca esse ponto. O Victor fala disso. E por isso ele acha que ele foi diferentão. E aí ele quer eliminar todo mundo. Só que ao mesmo tempo a gente vê que ele tá errado. Porque, cara, tipo, as outras pessoas nem tiveram culpa, sabe? De às vezes ter sido destruída. A Sidney não teve culpa, cara. E, tipo, ela é uma criança, assim. E você vê que as pessoas são realmente inocentes, sabe? Que ele tá tentando eliminar. Então, o Eli, ele tem muita camada, ele é muito bem escrito, e a Bishop, ela escreveu ele pra ser esse personagem hipócrita e vilão, realmente, sabe? E aí o Victor, que é o contraponto dele, pra mim o Victor, ele é mais cinzento que o Eli, sabe? Porque o Victor, ele é o claro anti-herói. Ele vai acabar fazendo bem, porque ele vai eliminar o Eli, que tá sendo o vilão da história, só que ele tá cagando pras pessoas, sabe? Tipo, ele quer porque ele tem problema pessoal com o Eli. E é isso que ele fala pra Sidney, inclusive. Mas eu gostei muito da dinâmica do Eli com o Victor. Não shippo, por questões de... Não quero shippar ele, acho que o Victor merece melhor. E quero dizer que o Victor é confirmadíssimo ace pela Bishop. Então eu estou muito feliz. Isso que você falou me lembrou de um ponto do livro que foi uma das marcações que eu fiz. Eu acho muito legal quando eu chego naquele ponto do livro em que tem uma explicação pro título dele. Uhum. E quando a gente tem a primeira menção ao porquê desse título, é num trecho em que o Victor pensa, né? Se Eli fosse mesmo um herói e Victor estivesse determinado a pôr um fim nele, isso fazia dele um vilão? Né? E aí tu fala, porque o Eli é o vilão. Depende do ponto de vista. Falando de quando a gente tá lendo como perspectiva de leitor, sabe? Pra gente, ali, claramente, a gente tá acompanhando. Eu acho difícil alguém tá ali. Eu acho difícil alguém ali tá torcendo pro Eli e destruir todo mundo, sabe? Tipo... A gente já nota que o Eli tem uma certa crença, que você nota que ele sempre teve um comportamentozinho arrogante ali. Só que, teoricamente, ele é uma pessoa de boas, porque ele nunca foi colocado numa situação que colocasse ele à prova, sabe? E quando isso acontece, tudo isso começa a subir muito a cabeça dele. E eu acho que entra naquele conceito de que você só conhece verdadeiramente as pessoas depois que você dá poder a elas. Aí tinha até um comentário aqui, cadê? Que tava falando assim, nos capítulos passados eu gostava mais do Eli e dos do presente eu gostava mais do Victor. E isso faz todo sentido, porque no passado a gente estava conhecendo o Eli sem os poderes dele. Ele não tinha sido colocado à prova de nada, então teoricamente ele era uma pessoa... boa, tava lá vivendo de boas, sabe? E o Victor, ele tinha aquela questão que ele já era mais ganancioso.
E tem esse dilema aí sobre de quem é o vilão. E eu achei isso muito da hora, porque você nota que o Victor não tá tentando salvar ninguém. Na verdade, ele tá tentando salvar a si mesmo. E na verdade é mais, tipo, a raivinha dele. Ele vê o Eli como um rival, assim, que é a altura. Então eu gostei muito desses pontos em que ela foi apresentando as coisas. E eu acho que ela me pegou, porque no tempo presente eu tava muito assim, tipo, caraca, o Victor vai conseguir impedir o Eli, porque o Eli tá matando um monte de gente. E as pessoas não têm culpa, tipo, eles dois fizeram um experimento, né? Tipo, eles foram atrás, mas no caso, por exemplo, da Sidney e da irmã dela, aconteceu. O que quebrou minhas pernas e que me fez ter um colapso, assim, de tipo, ai meu Deus do céu, o que eu tô pensando? Eu não posso ficar do lado do Eli. Foi justamente com a Serena. Porque ela era uma personagem que eu tava torcendo o tempo todo. Tipo assim, cara, essa garota precisa morrer. A garganta dela é muito gostosa, eu senti um prazer. Mas ela foi o que me quebrou em termos do que o Eli pensava. Porque o Eli, ele tinha essa questão de tipo assim, ah não, porque eu não prejudico ninguém, meu poder não afeta ninguém. Só que tinha outras pessoas que por mais que o poder delas interferisse em outras, ninguém tava fazendo mal a ninguém, as pessoas só estavam vivendo, sabe? Tipo, pô, aconteceu, não tenho culpa. Só que a Serena, ela faz uns negócios e tem até um momento que ela conta de que ela mandou um menino se jogar porque ela tava entediada. E eu comecei a ficar preocupada comigo, porque eu pensei igual ela. Eu falei assim, cara, essa menina tem que morrer. Ela é muito perigosa pra estar viva, ela vai matar os outros. Só que aí eu comecei a entrar em dilema, entendeu? Que eu falei, não, a gente não tem o direito de julgar, assim, a vida das pessoas. E isso foi o ponto mais alto do livro pra mim. Foi no momento que eu tava 100% contra o Eli. E quando chegou nessa parte da Serena, a Victoria Schwab conseguiu fazer enxergar os dois pontos, sabe? Então, assim, eu acho que ela trouxe, apesar de ser uma coisa meio fantasiosa e tudo mais, ela traz muita realidade. Os personagens, tipo assim, são pessoas vivendo, sabe? Cada um vai agir conforme os seus interesses e suas crenças. Não é ninguém 100% bom ou 100% mal. Aí, isso foi o que eu achei, assim, genial no rolê. E vocês param pra pensar, assim, eu não consigo, né, eu gosto muito de relacionar obras de ficção com as minhas áreas de estudo e eu nem tento não fazer isso. E é isso, tem que fazer isso mesmo. Né? E vocês pararam pra pensar, assim, pra mim é gritante na fala da Rô o quanto esse livro faz a gente pensar sobre a nossa sociedade, por exemplo, o nosso sistema judiciário. Grita pra mim no que a Rô tava falando, a gente tá preparado pra lidar com coisas que saiam do normal? Como que a gente lida? Quem deve decidir como lidar? Tem muita coisa que dá pra questionar e pensar a partir daí. Por exemplo, a gente tem ali... Ela tava falando, as outras pessoas, elas eram inocentes, elas não fizeram nada, aconteceu com elas. Bom, algumas, outras estavam sim se aproveitando desse. Bom, já que eu ganhei um poder, vamos usar aqui então, né, galera? E aí, como é que a gente lida com isso? Sabe? O que a gente pode, o que a gente deve fazer? A gente não tem preparo pra lidar com esse tipo de coisa, sabe? E aí isso chega em coisas muito mais tangíveis e muito mais reais do que extraordinários com poderes de X-Men. Por exemplo, sei lá, inteligência artificial, por exemplo. É um troço que há algumas décadas atrás era tão ficção quanto a história de vilão. Hoje já não é, e a gente não tá preparado pra lidar. Vocês viram a galera chutando o cachorrinho robô? Ai, não sei, me dá um sentimento estranho do tipo, beleza, não é um ser vivo, mas por que você... Eu quero que quando as máquinas se revoltarem, eu estive do lado das máquinas. Eu fiquei revoltada que o povo chutando o cachorrinho. Pra complementar o que a Rô, né, seguir a linha delas, assim, como a solução do Eli é generalizar, assim, né? Independente se elas fazem bem ou mal, pra mim elas estão erradas, sabe? E a ideia, entre aspas, dele, eu acho que isso é muito... Eu acho isso muito... narciso dele, assim, tipo, porque ele comenta, né, que essa tese foi um erro e pensar sobre isso foi um erro, então, já que eu fui a pessoa que pensei sobre essa tese, desenvolvi, eu tenho que... A iluminação de perceber que isso é um erro. E eu sou, não, isso aqui é Deus que tá me falando, sabe? Tipo, é muito, muito louco isso, porque realmente, como é que você julga essas pessoas, sabe? As que aconteceu sem querer, as que foram criadas... as que estão fazendo certo e errado. Muitas coisas, por exemplo, presunção de inocência. Que tipos de pena a gente vai oferecer? A gente vai usar pena de morte? A gente vai usar penas perpétuas? Que tipo de coisas a gente vai tolerar na nossa sociedade? Que tipo de coisas a gente vai decidir?
E a gente, quem vai decidir que é aceitável pra lidar com essas pessoas? A gente tava falando da questão do Eli, do poder dele não ser usado contra os outros, né? Mas a Sidney também, o poder dela também não é contra os outros, se a gente for levar em consideração que vida é algo positivo, porque ela traz de volta, né, essas pessoas. E aí eu acho muito, muito bonito numa parte final em que ela começa lindo, a se seu questionar. amorzinho aí quis eliminar ela. E você fica aí passando paninho pra minha personagem Mas eu favorita. passo pano pros dois, tem 3 metros de pano aqui pra passar, não tem problema. Tem pano pra todo mundo. E aí eu gostei de como isso foi virando pra essas duas irmãs a história, assim, também, sabe? Tipo assim, Elas crescem muito na história, né? elas crescem muito, e aí a Maria falou de personagens secundários, eu pensei, tá, lá quando ela é pega, e aí ela fala, não, foi o namorado da minha irmã que atirou em mim, né? Aí a gente já sabe que é o Eli, né? Ah, beleza, essa irmã aí vai ser só a ligação, né? Entre a Sidney e o Eli. Mas dela ser só uma ligação ali, né? Pra poder roteiro, encontrar e tal. Destino, que nem diz o Victor, destino. Toma uma proporção de que essa mulher influencia todo o departamento de polícia da cidade, sabe? Eu fiquei assim, cara, que personagem secundária é essa? Do lixo ao luxo, sabe? Tipo, ela, assim, eu fiquei, meu Deus, cara, muito bom. Eu gostei muito de como foi virando, assim, sabe? E como ela vai contando a história das duas e principalmente naquele final ali. O plano do Victor só faz sentido, assim, ó, no último do livro, sabe? Assim, ó, no final do final é que tu entende. Meu Deus, é por isso. Óbvio, ele pensou exatamente nisso aqui. Exatamente. Perfeito, gente, vamos ver isso. A gente tem um círculo que se fecha, né? Porque o livro começa num ponto muito parecido ao que ele termina. Eu tenho um sério problema de me deixar psicopata, comecei a perceber isso. Eu tô ficando com medo de mim mesmo. Mas, olha, nossa, teve momentos que o Victor tinha os pensamentos, eu falo, gente, te entendo, menino. Peraí, eu queria comentar da Sidney, que eu não sei, porque eu caí aqui rapidamente. Uma coisa que eu achei muito interessante do poder da Sidney, e eu espero que no segundo livro isso seja algo que a Bishop vai trabalhar mais, é que ela cada vez é mais difícil trazer de volta, né? Porque quando ela vai trazer Doll de volta, ela sente uma dificuldade, né, na segunda vez. Então daí eu fiquei tipo, então não é assim, tipo, só trazer de volta. Não ia voltar. Só trazer de volta, sim. Gente, eu Se juro. esse cachorro não viesse de volta, Bishop podia... Esse Entendeu? cachorro, ele voltar foi o meu 5 estrelas, porque se ele não voltasse, ia ser 4 estrelas. Eu juro, ia ser só pelo cachorro, porque a galera gosta de militar. Minha maior militância é em colocar cachorrinho só pra matar o cachorro. Eu tenho muita raiva disso. Se esse cachorro morresse no final, eu falei, não, bicho, não fez isso comigo, você não fez isso comigo. Isso é uma coisa da Bishop que eu percebi. Eu não tenho personagem mal construído, sabe? Tipo, eu amo odiar o Eli. Ele é muito bem construído. Eu amo odiar ele. Ele não é um vilão que eu amo de amar, sabe? Tipo, Darkwing. Mas ele é um vilão que eu amo odiar. A Serena, eu odiei ela. Guria chata, insuportável. Mas ela é muito boa, sabe? Tipo, de construção. Eu queria bater nela. Nossa senhora, eu juro. Ela morreu muito gostoso pra mim. Tipo, foi muito... Guria insuportável, mas ela é muito boa. Morreu, ainda bem que morreu. Ainda foi tarde. E eu acho que ela protagoniza uma das cenas de maior tensão da história, que é quando ela percebe a Sidney no outro apartamento. Cara, naquele ponto em diante eu pensei, mano do céu. Eu tava assim, ó. Eu tava assim. A hora que ela fala pra Sidney correr pra um lugar seguro, e aí ela vai pro... Eu falei, não, isso é muito bonito, é muito triste, ao mesmo tempo ela vai morrer. É muito mais fácil pra mim acreditar em criança menina, tipo, uma menina de 13 anos, pra mim, tranquilo, vou com ela, badass, vai lá, girl boss. Agora, quando é menino de 13 anos, 14 anos, sei lá que idade, mandando nas ruas, eu já fico, irmão, não. E aí a gente fica, não, nunca tão tapado da idade, a As breakers ficam chateadas, a essa tá? altura eles estão comendo areia. O caso já ganhou meu coração, Obrigada. a gente já mudou de Amiga, ideia. você vai gostar dos seus personagens? Você tá lendo meu ato e você tem que gostar dos seus personagens? Tô ligada. Tá bom, obrigada. Tô ligada. Mas, menina, é isso, eu sempre... Sem pressão. sempre. Esse livro tem uma das minhas tropes favoritas, que é The Child and the Badass, que é tipo a Sidney e o Victor. Então, tipo, isso me ganha, sabe? É muito lindo. E o Mitchell. Eu não sei, mas agora pegando um ponto que acho que foi a Maria que falou, né, sobre os personagens secundários. Eu gosto do Mitch.
Ele, eu amei ele. Tava preocupada toda hora esse homem tomando tiro. Eu fiquei assim, gente, pelo amor de Deus. Quem achou que ele tinha morrido na cena do banheiro, levanta a mão. E eu gosto muito dele, porque tem umas chiaradas assim. Eu tava tentando achar, né, pelos post-its que eu marquei. Só que eu li o ano passado, eu não tô achando aqui qual é o momento exato. Eu me lembro que ele falava um negócio assim do tipo: a Sidney, ela tem uma impressão muito boa do Victor, porque é quem ajudou e quem acolheu e tudo mais. E tem um momento que o Mitch vira e fala assim: não existem homens bons nesse jogo. E eu olho assim, cara, esse homem, Ele é um neném! ele não pode morrer. Mitch e Sidney, eles podem... E o Dom. E eles podem ser... Óbvio, vou meter o cachorro, óbvio que eu vou meter. E aí, tipo, eles podem ser as pessoas que mais fizeram coisas horríveis na vida, mas eu vou colocar eles num potinho pra proteger pra sempre. Mas assim, eu gostei muito dele e, tipo, ao mesmo tempo eu virava e perguntava: amigo, por que você tá no meio dessa confusão? Tipo, você merece mais. O livro propõe um plot que se resolve nesse livro. O que vai ter numa sequência, sabe? Eu vi que uma personagem nova. Não foi exatamente com essas palavras, mas eu falei sobre isso. É porque, assim, aqui teoricamente se resolve. Teoricamente ele consegue fazer o Eli ser preso e a Serena tá morta. Amém. Então, resolveu. Vingança de quem? Aqui, ó. Mas, né, vingança de quem? E eu tô com muito medo que, por exemplo, assim, a Seria um Sidney... livro que podia fechar ali num... Podia ser um volume. poderia fechar, por isso que eu não tô... Tipo, eu tenho que ler vingança agora. É por causa disso, entendeu? Eu tô, E, tipo porque assim, eu quero mais, o que me preocupa é porque, tipo assim, eu me lembro que na época que eu li, eu voltei algumas páginas pra conferir. Tipo, rolou essa treta aí da Sidney com a irmã dela e tudo mais, mas em momento nenhum ela viu o Victor matando a Serena e ele também não contou pra ela. Eu tô com Ela não fica cagaço. sabendo. Ela não fala, eles não falam sobre isso. E eu tô com muito medo do tipo assim, beleza que a irmã dela fez um monte de merda, enganou, fez o zaralho. Mas será que a Sidney vai reagir bem ao saber que o Victor matou a irmã dela? Leram a sinopse do segundo Não. Tem uma livro? personagem nova. Não. É, uma personagem nova, uma tal de Marcela, e eu estou muito preocupada. E uma Caiu outra do coisa cavalo. que eu quero lembrar é porque eu não sei se são vozes da minha cabeça, se eu já tô confundindo a história há muito tempo que eu li. Mas quando a Sidney traz as pessoas de volta, as pessoas não voltam com poderes, não, né? Meio bugado. Ele faz aquele rolê de enganar, enterram ele, o Mitch desenterra e a Sidney vai lá e ressuscita ele. E ele dá aquela bugadazinha que até demora, né, pra voltar. E aí o filme termina com aquela cena de Crepúsculo, que é um close nos olhos da Bella e ela, pá! Pois é, termina igualzinho aquilo ali, entendeu? Eu fiquei pensando muito nisso, se vai ser desenvolvimento do Victor sem os poderes e de como que a Sidney vai reagir quando souber que foi ele que matou a irmã dela. Entra essa Marcela aí a Marcela vai ajudar a Sidney a se vingar do Victor, e aí acaba com todos os personagens masculinos, e aí A fica só Sidney Marcela não vai e se Sidney voltar contra o Beret. Victor. Para de estragar meu squad. Chega. Você fica aí passando pano pro Eli e depois fica querendo que a Sidney mate o Victor. Não. Esse negócio de ser citado livro de artista que a gente fala, né? Que pode ser quando a pessoa ela pega uma obra e aí pinta, desenha em cima, ou então interage. Isso que o Victor faz, ele meio que dá uma debochada, né? Tipo, eu tava aqui só fazendo não sei o quê. E aí o professor de artes entendeu como autoexpressão e não sei o quê, mas de fato ele tava criando algo ali, sabe? Tipo, ele tava Avacalhando o troço, ó. Era essa a intenção dele. Ele o tava, dolo tipo, era unicamente de avacalhar o livro, não era criar uma unicamente de expressão avacalhar, mas ao mesmo tempo isso, como é que eu vou explicar do ponto de vista Porque artístico? era a forma que ele expressava Isso é arte que ele tá fazendo, poesia, entendeu? poesia. É por poesia. É arte que ele tá fazendo porque ele tá desconstruindo um discurso de outra pessoa e criando o próprio a partir daquilo, entendeu? Eu via esse negócio dele rabiscar os livros, né, cobrindo as fases, como se fosse ele extravasando a frustração. Fica falando de suicídio, né? Suicídio, tipo, perca-se e vai te levar para o caminho da morte, nananana, tipo, ele fica falando disso e ao mesmo tempo ele salva as pessoas, sabe? Ele não quer que as pessoas morram sem sentido, tipo, eu achei isso muito legal. Eu gosto. Gostei muito, né? E tipo, da criatividade, assim, a questão dos EOs e o que vocês acharam? Porque eu achei muito massa. A questão de você acaba com magia relacionada com o seu último pensamento. Eu achei isso muito, muito massa. E tipo, uma questão que
Eu fiquei tipo, nossa, como será? Qual seria o meu poder? Qual seria a última coisa que eu pensaria antes? Gente, eu tuitei, eu falei, gente, essas coisas não podem existir na vida real, porque eu ia querer ficar brincando pra ver, e não ia dar errado, ia dar merda. Por isso que ela é com Victor, gente. Ela fica... Por isso que ela gosta do Victor. Não, mas assim, eu quando eu fui pegar para Eu ler... tô curiosa, inclusive, gente, eu sofro mal de curiosidade. poderia estar acontecendo no nosso mundo, só que a gente não tem conhecimento sobre, sabe? Então eu gostei muito disso, gostei da questão de ser com experiências de quase morte, que é uma coisa que se eles não fossem testar, seria todo mundo assim, aleatoriamente. A gente sabe que um monte de gente às vezes passa por um acidente ou alguma coisa assim e tem esse tipo de experiência. E eu acho que esse é um tipo de livro que eu não gosto de falar muito dele para as pessoas, assim, antes de ler, porque foi muito gostoso eu pegar assim e só ir, sabe? Não saber nada. É muito gostoso você ir acompanhando, e ainda mais ela fazendo presente passado, que você vai descobrindo, né, e montando como se fosse um quebra-cabeça a história. Muita gente às vezes tipo assim, tal coisa parecida com isso eu não gosto. Às vezes a premissa pode até ser igual, mas você pode criar histórias completamente diferentes. É tudo sobre execução. Vocês acham que é sci-fi ou fantasia? O livro cai na estética da Academia, né? Vamos dizer, X-Men pra vocês é fantasia ou é ficção científica? Olha, pra mim vilão é gênero de super-herói. Depende se tá falando sobre a explicação dada para a forma de obtenção dos poderes ou para a aplicação dos poderes em si. São coisas diferentes. A forma de obtenção tem uma base científica nos dois casos. E a aplicação tem uma base fantástica nos dois casos. Eu acho que eu acabaria falando que é mais fantasia. Por mais que a justificação seja científica, eles estão trabalhando com magia, né, no final das contas. Sim, eu também acho que a gente tem que se desprender dessas caixinhas, desses rótulos que a sociedade nos põe, tá? Porque a vida não é assim, caixinhas, entendeu? Tem que pensar com uma mente mais transdisciplinar, gente, assim, sabe? Transcender as caixas, esse que é o ponto. Eu sempre fico muito perdida nisso, porque as pessoas ficam, que gênero é esse? Porque eu fico pensando assim, gente, deu pra ler, ponto. Tipo assim... Eu concordo que a gente tem que saber, mas tem umas... Gente, desculpa, eu sou uma pessoa que eu fico, tipo, fascinada, quero entender por que é um ou outro, eu fico querendo estudar pra entender a lógica, entendeu? Então, pra mim, eu acho muito fantasia urbana. Eu também achei muito fantasia urbana. Muito fantasia urbana, porque, tipo, é aquilo ali, você tá na cidade, nananana, mas aí quando a pessoa ganha o poder, é necromancia. É magia. A Sidney, por exemplo. Pra mim é bem fantasia. Eu acho que eu acabaria classificando como fantasia urbana, sabe? Tipo, eu falaria mais que fantasia urbana. Mas assim, independente, um ótimo livro, eu leio, claro, óbvio. Eu gosto de algumas classificações, às vezes, porque, por exemplo, aqueles mega sci-fi... fantasia urbana. Porque aqueles mega sci-fi, normalmente eu não gosto, sabe? Tipo, é difícil pegar um livro mega sci-fi assim, pra ler. Então, tipo... Eu também, eu não... Porque eu acho que fica longe, né? Aí distancia muito, assim. Eu pelo menos, tenho muita essa dificuldade. Porque eu não consigo distanciar e ler fantasia, porque, sabe? Tipo, por exemplo, eu lembro que a primeira vez que falaram pra mim que vilão era sci-fi, eu virei e falei, meu Deus, é tipo um Star Trek da vida, e tipo, não é, sabe? Não é. Uma das minhas coisas favoritas sobre vilão não é nem o livro em si, mas eu gosto muito da história de por que a Vi Schwab escreveu esse livro, sabe? Não sei. Porque eu acho muito fofinho, porque ela tava num momento da carreira dela que ela era, tipo, tava começando, né, e não tava alcançando, digamos, os números, enfim, que ela precisava pra continuar publicando. Rapidão, vilão é antes de Darker Shades? Ou não? Acredito que sim. Tá. Ele é mais velho. E... Enfim, ela tava nesse momento, assim, tipo, será que eu continuo investindo nessa carreira de escritora ou não? E aí, sabe, porque também teve um período da carreira dela que ela trabalhou muito com livro encomendado, né? Que, tipo, alguém mandava as ideias e ela escrevia e tal. E aí ela decidiu, assim, que não, eu vou escrever o livro que eu quero, a história que eu quero, sem ninguém me dizer o que tem, o que não tem que ter. Vou usar as minhas referências, as minhas inspirações e vou colocar ali, foda-se. E aí ela escreveu o livro, ficou foda. Mandou pra editora e a editora, é isso, vamos publicar. E a partir dali que ela começou a alcançar um público diferente, fortalecer, de certa forma, a carreira dela pra chegar onde ela tá hoje, sabe? Então eu fico pensando assim, nossa, vilão é tipo assim, não é a base, porque teve coisas antes que também fazem muito parte da carreira dela. Mas como aquele que agora está sendo lançado aqui no Brasil, o Near Witch.
Mas, assim, o que alavancou ela foi vilão, sabe? Eu fico pensando, gente, por que Bebop aquela? Não, mas Nossa, mas esse vilão foi tipo um dos primeiros dela, agora vai pra ir pros outros. Vocês acharam que alguém ia morrer, tirando a cena do Mickey, vocês acharam que alguém ia morrer no livro? Tipo, vocês temeram por alguém? Tipo, Eu temi pela Sidney. Por quê? Eu achei... Não. Eu tenho uma queda por personagens que vão morrer, ou vão se fuder, vão sofrer, não sei. Então sempre que eu começo a gostar muito de alguém, eu fico assim, eu deveria estar gostando dessa pessoa? Assim, eu passei mal pelo cachorro, obviamente. Mas a Sidney, eu achei que ela ia morrer. Porque assim, a partir do momento que a gente descobre o poder dela, a gente meio que fica relaxado com os outros personagens. Porque, por exemplo, o Mitch morreu no banheiro. Ele não morreu, mas eu achei que ele tinha morrido. Mas assim, eu achei que ele ia voltar, eu achei que ele ia morrer e ela ia trazer ele de volta, sabe? E aí, só que ao mesmo tempo que ele morreu no banheiro, ela tava correndo pro Victor. E aí eu falei, eu acho que foi ao mesmo tempo, alguma coisa assim. Mas eu achava que ela ia morrer, porque ela era que traria todo mundo de volta. Eu achava que ela seria eliminada do negócio. Se ela morrer, fudeu com o rolê de todo mundo, entendeu? Porque daí ninguém mais volta. E na verdade eu também tinha acho que um medo, que eu pensei assim, como que ela se traz de volta, né? Ela não se traz de volta. Ela não se traz de volta. Eu pensei assim, não, mas tudo bem se ela morrer, porque... Não, mas A minha pergunta é lentinha. por que o Victor não deixou só a faca enfiada lá no início? Poderia deixar a faca lá, que aí em algum momento ele ia morrer. Perde o que ele quer, sei lá. Ou eu sou muito psicopata, ou vocês estão muito inocentes, né? O Eli, ele pode até se machucar e tudo mais, mas ele sente dor. Sim. Ele fica vivo, mas ele sente dor. Gente, eu pensei no negócio Você não tentou apagar o Eli e enterrou ele. Nossa, eu pensei nisso. Sabe outra coisa que eu pensei? Muito feia, mas... Eu vou embora, porque é a mesma coisa. Eu pensei numa coisa, sabe o conto? Qual que é o mito? Qual que é o nome do cara? Que o rim ficava regenerando, e aí o bicho ia lá e comia. Eu pensei nele fazer alguma coisa assim com o Eli, sabe? Ia ser muito louco, velho. Eu sei de qual é o mito que tu tá falando. Morte é muito fácil. Calma aí, o Victor, eles têm um negocinho ali que também fica difícil de defender. Eu passo uns panos. Primeiro, por que diabos ele queria tentar fazer essa teoria toda? Porque curiosidade, arrogância, inteligência, eu entendo ele. Pausa, eu quero fazer uma pergunta muito sincera pra vocês. Se vocês descobrissem que vocês poderiam ter superpoderes, se vocês tivessem uma experiência de quase morte, vocês não iam tentar? Mas o que eu gosto dele, é o que eu gosto de personagens, tipo, por exemplo, anti-heróis, essas coisas, é que eles sabem que eles fazem merda, e eles estão nem aí, entendeu? Agora vai lá e ele acha que ele é Deus perfeito, e isso me irrita, eu não gosto de personagens. Assim, eu gosto dele como personagem, mas ele me irrita, eu tenho um ranço que enfiar aquela faca. Te amo, te amo. Eu quero só, tipo, dar uma encerrada no geral aqui, assim, de últimas conclusões e jabá de quem tá aí. De impressões finais, é meio que reforçar o que eu falei no começo. Foi uma leitura legal, bem fluida. Pretendo ler, sim, Vingança, mas ao mesmo tempo que eu fico empolgada porque eu gostei muito do primeiro, eu fico meio assim, né? Aquilo que a gente tinha comentado, tipo... Cara, o primeiro já é tão bem fechado, sabe? O que sobra pra um próximo volume? Não sei. Eu provavelmente não vou ter tempo de ler neste mês. Eu já tô considerando não dormir. Já tá incluído nessa conta, tá? Se eu não dormir, eu mesmo assim não vou ter tempo. E pretendo também ler os outros títulos da Vi Schwab. Foi uma experiência muito legal ler esse livro dela. E só tenho ouvido elogios, enfim. É isso, gente. Obrigada pela companhia em mais essa leitura. E vou acompanhar vocês em todas que eu puder. Gente, muito, muito obrigada. É muito bom fazer leitura conjunta com vocês. É muito incrível. Que bom que estão gostando de Vi Schwab. Contem comigo para ler Vi Schwab sempre. E é isso. Vilão é uma pena que eu esperei tanto tempo para ler, mas que bom que eu esperei para ler com vocês. E é isso. Estou prontíssima para a Vingança para o próximo mês. Né, menina Amy? Não! Gente, então, se tiver alguém que não me conhece, eu sou a Rô, do canal lá no YouTube tá como Biblioteca da Rô, e aqui na Twitch tá como Rosita Lima _ no final. Mas eu também tô fazendo aí live sempre toda terça e finais de semana, tá bom? Então, quando vocês quiserem conhecer,
Dê uma passadinha por lá. Bom, gente, eu sou a Bel, também tenho um canal aqui no YouTube. Olha, automático. Também tenho um canal aqui na Twitch, tenho um canal no YouTube também. Falo de literatura e tudo mais. Sou estudante de língua japonesa. Aproveitar que a gente tá falando de anime. Tenho que pegar minhas matérias para estudar? Tenho que pegar. Estou lendo Pintacilgo? Estou lendo Pintacilgo. Então, assim, né? Prioridades. Mas fica o convite, né? Para quem tava aí mais cedo também, se quiser ler o Pintacilgo com a gente, para ler o livro de Dark Academia, né? No Clube das Dark Academias de Salé. E hoje foi um dia muito louco, meninas. Queria muito agradecer a vocês, porque essa leitura de vilão foi um momento. Acho que as minhas opiniões foram assim... do momento, agora, amanhã, depois de amanhã, talvez no fim de semana eu consiga estar com uma opinião mais, né, assentada, assim, do livro. Mas é isso, queria agradecer muito as meninas pela discussão, pelos sprints agora, e o pessoal do chat que ficou com a gente aí. E é isso, gente. Boa noite, bom descanso. Vamos dormir, que eu já tô aqui na minha cama pra dormir. Gente, obrigada vocês duas aí. As meninas que estavam aqui antes foram embora, né, mas pela discussão, pela Buddy Read, amei o livro com vocês. E... obrigada pelo follow, mas foi muito bom estar com vocês, sempre muito bom estar com vocês. Obrigada a todo mundo do chat, obrigada a quem conversou com a gente aí de vilão, quem apareceu depois, todo mundo que deu raid e host, foi tudo, todos os follows, gente, overwhelmed, really. Então, é isso, muito boa noite pra vocês, mas é isso, muito obrigada, galera. Beijão. É isso. Beijo, Boa tchau, noite. tchau.